O Afroiá Tech Hub é um hub de projetos, então, como nós falamos, e esse é um trabalho customizado, não existe copia e cola, porque nós estamos falando de mudança de cultura. Quando nós falamos de cultura, cada empresa tem a sua, então isso precisa ser direcionado. Se alguém oferecer uma solução que copiou e colou, já desconfie, porque não tende a dar tão certo assim. E aí, o que nós fazemos? Basicamente, nós atuamos de forma consultiva, fazendo aquele entendimento de necessidades. Então, por exemplo, nós rodamos programas de estágio, programas de trainee, fizemos toda a jornada de desenvolvimento dessas pessoas estagiárias. Nós fazemos eventos. Então, hoje, a principal... Não vou dizer principal, talvez, mas a maior conferência de pessoas negras em tecnologia, que sou eu que produzo. Infelizmente, não acontece no Rio Grande do Sul, ela tem que acontecer em São Paulo, porque é lá em que a pauta já está mais avançada no mercado corporativo e, portanto, eu consigo mais apoio e suporte. Mas tem um spoiler que talvez tenha um evento aí acontecendo em novembro, aqui em Porto Alegre. Estou em negociações, espero que eu consiga. Bom, então, assim, é importante a abertura para querer aprender. Estamos todos aprendendo o tempo todo. Não é porque eu sou uma pessoa negra e eu trabalho com esse tema que eu seja expert em absolutamente tudo. Não. Estou também numa sociedade em transformação. Nós levamos muito sobre a ótica da tecnologia, que é a minha especialidade. Eu sou especialista em tecnologia, enfim, tenho um trabalho vasto aí, especialmente dedicado à tecnologia em si, código, né? Sou consultora de projetos, de produto, então trabalho aí com esse olhar muito tecnológico, então eu consigo ir por este caminho. Mas existem coisas pequenas que no dia a dia da própria empresa... Por exemplo, vou dar alguns exemplos para as pessoas poderem pensar. Já pensou como é o seu processo seletivo hoje? Olhar os espaços da empresa. Quais são as vagas, de repente, que a gente pode abrir para qualquer tipo de público? Você não precisa exatamente fazer um processo seletivo super diferente para uma pessoa negra, né, por exemplo, no caso aqui do Afroiá. Porque é uma pessoa, você cruza com ela na rua o dia inteiro, enfim, é só uma pessoa. Mas existem sim especificidades relacionadas a algum item específico que você precisa e que talvez aquela pessoa não tenha, porque aí a gente está falando de algum gap educacional, algum gap de moradia mesmo, né, de renda e tal. E não é sempre, tá? Colocar isso como posto é um estereótipo. Mas beleza. Revisar o processo seletivo, como é que ele funciona? Por exemplo, quando nós fazemos processo seletivo para mulheres em tecnologia, né, que o Edu falou que é difícil, quando nós fazemos processo seletivo para mulheres em tecnologia, quando as pessoas vão fazer entrevista, são 10 homens entrevistando uma mulher, são 4 homens entrevistando uma mulher, são 3 gestores entrevistando uma mulher, isso é intimidador, elas não vão gostar. Então, essas pequenas nuances, né? Então, as mudanças no processo seletivo é importante entender, as etapas do processo seletivo, as exigências, o inglês, que, gente, 3% de brasileiros falam inglês. Não é possível que isso seja um fator eliminatório de pessoas no processo seletivo. Não importa, negro, pessoa trans, mulheres, não importa, não faz o menor sentido. Sendo essa uma habilidade que você consegue aprender, que você tem tradutor, que você tem ferramentas. Tem tecnologia, inclusive, para ajudar isso. Tecnologia para isso. Não é possível que hoje pessoas sejam eliminadas porque não têm inglês, né? Então, enfim, é possível tirar algum item que seja... Olha, isso aqui é inegociável. É possível? Vamos negociar esses itens aqui. Eu preciso dessa pessoa. A gente desenvolve, treina o que ela não tem. Olha, você tem, então, 3 meses, o período de experiência para aprender essa nova competência. A gente vai te ajudar de uma parte, você se ajuda de outra. Obviamente, quando você está falando de pessoas com deficiência, com pessoas muito vulnerabilizadas, você precisa das ferramentas, né? O esforço delas tem que ser de efetivamente aproveitar daquele benefício e conseguir se desenvolver. Então, tem algumas pequenas coisas. Seus fornecedores, quem são as pessoas que hoje você contrata para trabalhar na sua cadeia de fornecedores? Você consegue, por exemplo, ao invés de fazer aquele coffee break com o buffet mais caro de Porto Alegre, tu consegue ir lá na lojinha do MST comprar frutas para fazer salada de fruta natural? Você consegue contratar um buffet de afroempreendedores? Tu consegue dialogar com a UDABA, que é a Associação de Afroempreendedores do Rio Grande do Sul, para perguntar se eles não têm uma lista, se eles não têm um mailing de fornecedores para oferecer? Já foram dialogar com a SICT, que tem pessoas que trabalham lá também? Eu fui membro do GT de Raça e Gênero da SICT, a gente fez uma espécie a gente conversou muito sobre isso, né, sobre a cadeia de fornecedores. Então, existem algumas coisas nesse ponto, assim, também, que, olha, tu não precisou falar com o presidente da empresa para fazer. Você
como RH, você como gestor da área, você tem poder de fazer isso. Ao invés de contratar mais um homem branco entre os 25, tudo bem, ele é pobre e tal, mas tudo bem, entre um homem branco pobre e uma mulher negra da favela, da periferia, ela tem menos chance de conseguir se colocar. Portanto, é importante você avaliar se não vale a pena dar oportunidade para ela naquele momento. Não quer dizer que outras pessoas vão deixar de ser contratadas. Ai, meu Deus, acabou o mundo para os homens brancos. Não é isso. É que a gente precisa ter essa avaliação crítica, né? De oportunidade mesmo. Uma pessoa mais periférica, uma pessoa que está mais tempo desempregada, a pessoa que tem a carteira assinada há menos tempo. Então, existem essas nuances, mas aí tem uma coisa que a tecnologia não resolve, né? Que é a humanidade, que falta. Falta humanidade nas empresas, falta uma perspectiva de gestão mais humana. E aqui, quando a gente está falando de humanidade, eu não estou falando de, vamos todo mundo se abraçar e fazer, né, shalom dentro do... Não, não é isso. É sobre nós olharmos para o mundo e resgatarmos a perspectiva humana de que são pessoas trabalhadoras buscando o seu sustento. Isso é uma relação de múltiplo interesse, né? Então, a pessoa trabalhadora te fornece a mão de obra e você fornece os benefícios. A gente precisa resgatar essa percepção de humanidade no mundo do trabalho. Acredito que isso é um ponto bem importante.